Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia Apaixonada por Animais. Gente, hoje o nosso vídeo vai ser sobre La Casa de Papel. Vou fazer um vídeo bem bacana, com spoiler, tá? Porque a série já acabou, então não vai atrapalhar nada nem ninguém. Vou contar pra vocês tudo que eu achei, que foi muito bacana. Eu maratonei essa série, tá? É uma série com muitos episódios, mas vai valer a pena do primeiro ao último. São, assim, um melhor do que o outro. Você não vai conseguir assistir nenhum, nem dois, nem três episódios. Você vai querer assistir tudo. Então se programe, pega a pipoca, refrigerante e suco e bora lá falar sobre La Casa de Papel. Então, gente, La Casa de Papel é a história de um grupo de pessoas que são recrutadas pelo professor, né? Pelo Sérgio, o nome do professor é Sérgio. Ele recruta essas pessoas e cada uma dessas pessoas tem um codinome. Eles não eram chamados pelo nome próprio de cada um. Cada um tinha um nome, tipo Tóquio, Rio, Denver, Bogotá, Berlim, enfim. Esses eram os nomes que eles usavam. E lá no começo, o professor, quando começou a dar aula para eles, falou que não poderia ter relação entre eles, que era tudo mesmo ali muito superficial. Mas na história, no decorrer da história, não foi nada assim. Eles se apaixonaram, formou casal e muitas coisas aconteceram. Inclusive, uma das reféns, que é a Estocolmo, depois ela ficou com esse nome, ela acabou se apaixonando por um desses aí. Ela se apaixonou pelo Denver. Então, ela acabou se aliando a eles. Então, ela passou a fazer parte também do bando, se é que pode se falar assim, desses ladrões da Casa da Moeda, do Tesouro Nacional Espanhol. Então, gente, é uma história que você fica assim, você ao mesmo tempo, você sabendo que eles estão errados, porque eles estavam cometendo um crime, e era um grande crime. Eles cometeram dois, eles roubaram, primeiro, um lugar cheio de euros, onde fabricava euros, foram muitos, milhões e milhões de euros, e depois eles jogaram até de dirigível, que era tanto dinheiro, e depois eles roubaram ouro, 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 barras e barras de ouro. Mas não foi assim não, as barras de ouro não saíam assim não. As barras de ouro saíam derretidas por um cano e quando elas chegavam lá nos outros esconderijos, elas se tornavam de novo em barras de ouro. E tudo foi muito bem pensado. O professor, ele arquitetou junto com o irmão dele, Berlim. Berlim foi um personagem que fez muito sucesso. Mesmo ele morrendo na série, ele continuou aparecendo em vários episódios, ou em todos os episódios, eu acho que aparecia o Berlim. Em flashes, em momentos, ele conversando com o professor, no casamento dele, no dia que ele descobriu que a esposa dele estava traindo ele com o filho dele. Então, Berlim foi um personagem que mesmo depois de morto, ele continua a aparecer. Um personagem de alto peso dentro da série La Casa de Papel. O professor, ele acabou se envolvendo, se apaixonando com a inspetora, a mulher que estava responsável pela negociação. Ela no começo ela ficou chateada, ela ficou com muita raiva quando ela conseguiu descobrir que o professor era aquele homem que ela estava apaixonada. Mas depois ela também se envolveu fortemente, a paixão dela era tão grande que ela ficou com o professor. Ela abandonou, deixou para lá a vida dela de policial para ficar com o professor. Gente, mas não foi só assim não. Ele mandou uns postais para ela escolher onde ela queria ficar. Isso no dia que ela descobriu que ele era o professor. Depois, já tinha passado um tempo, se eu não me engano, um ano, todos eles conseguiram sair do banco e quando eles saíram, eles foram curtir a vida deles. Eles estavam bilionários. Euros, imagina euros. Então, eles foram por aí, pelo mundo afora, cada um para um canto, curtir a sua vida. Estocolmo com Denver, a Nairobi foi com... Nairobi foi esqueci o nome dele nesse momento. O gordinho, ela ficou com ele.
o Rio, quem mais? A Tóquio ficou com a Tóquio e o Rio. Então, e falar no Rio, o Rio depois foi preso. Foi por isso que eles resolveram já botar em ação o segundo plano deles, que era roubar o ouro. Porque o Rio foi sequestrado, o Rio apanhou, o Rio sofreu tudo. Foi assim, torturado por causa do primeiro crime que eles cometeram, né? Aí voltando assim, aí ela olhou como se fala, os postais e ela viu, ela entendeu aonde ela poderia encontrar o professor. E ela foi e ficaram juntos, né? Ficaram juntos até o final. Ele pensou até que ela tivesse morrido, porque tramaram direitinho, ele estava escutando só a voz dela. Ele escutou na hora que o policial chegou e aparentemente tinha dado um tiro nela, matado ela. E ele ficou desesperado. Mas depois foi tudo revelado que ela não estava morta, né? Quem morreu foi Nairobi. Nairobi morreu. Primeiro ela tomou um tiro. Ela foi na janela olhar para ver a inspetora, outra inspetora, vindo com uma criança que falou que era o filho dela. E ali uma atirador de elite, pum, deu um tiraço nela. Mas ela conseguiu sobreviver, conseguiram operar ela lá dentro mesmo. E ela conseguiu, mas tinha um policial, né? Um policial super mal, um homem super mal. E ele que matou ela covardemente. Mas depois ele morreu também morreu em pedacinhos, explodido, porque a Tóquio se explodiu e ele estava junto e ele foi junto também. Então, não foram só esses personagens que morreram, Berlim também morreu. Berlim morreu de uma forma também horrível. Deixa eu ver mais. É isso aí. Berlim morreu, Tóquio, Nairobi. Depois eu vou lembrando mais os personagens que morreram. Mas o restante, professor, ficou com a inspetora Lisboa, depois ela passou a se chamar Lisboa. O Rio, Denver, Estocolmo, Bogotá. Depois eu vou lembrando os nomes todos, que são muitos nomes, só nomes de países e cidades. Mas vale a pena você assistir. É uma série que no começo eu pensava assim, eu já tinha escutado tantas vezes sobre La Casa de Papel, mas eu nunca tive curiosidade. Mas depois que eu comecei a assistir, e agora vai ter em 2003, uma série falando sobre Berlim, contando sobre a história dele, né? Como ele se tornou esse grande, né? Você pode se falar assim, né? Esse grande ladrão de bancos, da Casa da Moeda, do Tesouro Nacional. Porque o roubo dele, gente, não era um roubinho igual muitos que fazem por aí, roubar um celular, roubar uma carteira. Não, era roubar coisas muito grandes, coisas assim de bilhões, entendeu? Então, se aquilo ali fosse verdade, do jeito que eles conseguiram êxito na primeira e na segunda, eles teriam ficado podres de rico, bilionários, trilionários. E no final, as pessoas já estavam todas lá fora. O que eles eram tão inteligentes, a mente, né, do professor, que ele fez o povo que estava lá fora torcer por eles. E no final deram eles como mortos, saíram, entre aspas, nos sacos pretos, no carro para ser mandado embora. Mas nada disso, eles todos sobreviveram, os que estavam vivos, né, gente? Aqueles que morreram mesmo. Mas eles saíram, ganharam passaportes com nomes novos e foram curtir os bilhões deles, muito bilhões. E nisso também, não posso esquecer, o filho do Berlim com a ex-esposa do Berlim, que ele acabou ficando com a esposa do pai. O filho do Berlim ficou com a esposa do pai, o Berlim ficou em pânico na hora lá. O filho do Berlim e a esposa dele roubaram o ouro deles. Roubaram, mas no final de tudo, chega uma cartinha, o filho do Berlim lê e aí ele decide que o ouro ele não iria ficar com aquele ouro todo. Então, foi dessa forma aí. Fiz uma
uma dinâmica bem rápida, porque é muita coisa, gente, são vários episódios, então não tem como o vídeo ia demorar 3 horas, 5 horas se eu fosse falar de tudo. A única coisa que eu tenho pra falar pra você é o seguinte: assiste, que é tudo de bom, tá? Igual Round 6. Eu também assisti Round 6 e eu vou fazer um vídeo agora falando sobre Round 6. Vou fazer um vídeo pequenininho que eu também assisti, outra série, né? Outra série da Netflix. E eu vou falar pra vocês o que eu achei. Com spoiler mesmo, porque já acabou, então posso fazer vídeo com spoiler sem problema. O que eu achei de Round 6? Assiste aí. Se inscreve, curte e compartilha. Beijo.